Bom dia, que a paz de Deus esteja com você. Mais um dia, mais uma live aqui. E hoje vamos falar de Jonas. Um pedacinho só de Jonas, então fique à vontade para ver, rever, compartilhar. E só um minutinho que eu tô escrevendo aqui embaixo e aí eu já começo. Esperar um minutinho também para as pessoas chegarem. Só Jonas, eu quero deixar com você aqui algo que eu tenho colocado lá no blog, no devocional. Se você acompanha o devocional, tem o link na bio. E nós já falamos de Jonas lá, estamos terminando, na verdade. E eu vou começar algumas lives aqui, eu quero voltar ao assunto de novo de Jonas, porque ele representa muito sobre mim, sobre você, no nosso dia a dia. Quem nós somos e como nós temos respondido a Deus, como nós temos vivido, né, de fato, o propósito que Deus tem para nós. Então, esperar só mais um minuto e eu vou começar. Se você não viu o devocional, vai no link na bio ou no store. Tem um devocional lá. Daniel, Davi, seja bem-vindo. Hoje, Jonas, apenas Jonas 1 e Jonas 1, versículo 1 e versículo 2. E versículo 3. Olha só, eu vou começar para que não fique muito longo. E eu sempre volto, né? Eu sempre volto ao mesmo ponto. Jonas 1, do verso 1 ao verso 3. Antes eu quero fazer uma oração para que realmente a palavra possa estar no nosso coração, que possamos viver de verdade conforme a palavra de Deus. Pai, nós somos gratos por Ti, pelo Teu amor derramado sobre nós neste dia, Pai. Nós cremos que se estamos aqui é porque há um propósito a se cumprir em nossa vida. Eu Te entrego toda a minha vida em Tuas mãos, todas as minhas ansiedades, todos os meus medos, cada pessoa representada aqui, Pai, cada família aqui, que o Senhor possa alcançar com Tua graça e com Teu amor, que sejamos revestidos da Tua palavra e fortalecidos por ela, Pai. Tudo que necessitamos está em Ti e vem de Ti. Nós queremos viver para Te honrar e Te glorificar, que possamos entender a palavra, que nossos ouvidos estejam abertos, que nossos olhos estejam atentos e que a palavra possa encontrar um lugar no nosso coração e assim que possamos viver a Tua vontade e a Tua verdade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então vamos lá. Jonas 1, versículo 1 veio assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, ou seja, veio a palavra do Senhor a Jonas, ou seja, o Senhor falou a Jonas. Né? Quantas vezes nós falamos assim, nossa, mas Deus não fala comigo, mas quantas vezes nós deixamos de abrir a palavra e meditar na palavra, quantas vezes nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, quantas vezes nós deixamos de ouvir aquilo que o Senhor tem para falar no nosso coração. Eu sempre digo que toda vez que você abre a Bíblia, algo o Senhor vai falar com você, existe algo aqui que só você vai ouvir, que só eu vou ouvir. Então, aqui Jonas já começa, né, o texto já começa dizendo que Jonas foi, né, o Senhor falou a Jonas. E o que o Senhor falou a Jonas? Nós temos que entender que quando Deus fala algo para nós, nós temos que caminhar conforme o que Ele falou. Quando Deus fala algo para nós, nós temos que obedecer. Né? E nós vamos perceber que isso não aconteceu com Jonas, pelo contrário, foi o inverso. Deus falou com ele e ele não obedeceu de imediato. E é sobre isso que eu quero falar com você. Então, olha isso. E veio a palavra do Senhor a Jonas, ou seja, a palavra foi direcionada a ele, somente a ele. Então, nós sempre pensamos, né? Deus não fala comigo, eu não estou ouvindo a Deus. E tantas vezes Deus fala em pequenos detalhes do nosso dia a dia e nós não percebemos. Então veio a palavra do Senhor a ele, no versículo 2, levanta-te, foi uma ordem. Deus disse, olha Jonas, levanta, vai para a grande cidade de Nínive e clama por ela, porque sua malícia subiu até mim. 3 coisas que nós observamos aqui no versículo 2.
Deus chama Jonas para fazer algo, para fazer o quê? Clamar por uma cidade, clamar por um povo. Então ele diz, levanta, no sentido que levanta e vai, né? Você tem que tomar uma posição e ir. Né? Então ele fala assim, olha, levanta e vai para a grande cidade. Imagine, diferente de Abraão, quando Deus falou assim, olha, levanta e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não mostrou a terra, mas ele teve fé, levantou e foi. Né? Aqui Jonas já é diferente. Ele fala para Jonas, levanta e vai para a cidade de Nínive. Então houve, né, uma palavra do Senhor, mas também houve o direcionamento para onde ele estava indo. E aí Deus fala, quando você chegar lá, você clama por ela. Era para ele clamar pela cidade, orar pela cidade. Né? E aí ele diz, por quê? Por que você vai clamar? Por que você vai orar? Porque a malícia da cidade, né? Tudo aquilo que a cidade estava fazendo chegou aos céus. 3 coisas que eu quero que você pense comigo. Será que o que fazemos está chegando aos céus? Será que o que fazemos está sendo puro diante de Deus ou não? O que tem chegado ao céu, meu respeito? O que tem chegado ao céu, seu respeito? Observa que a cidade estava vivendo algo totalmente contrário à palavra de Deus, e Deus levanta um profeta, levanta Jonas para ir até a cidade e clamar por aquela cidade. Hoje nós temos Jesus que clama por nós, que intercede por nós ao lado do Pai, mas nós nem sequer recebemos Ele, nós nem sequer pedimos para Ele cuidar de nós, nem sequer realmente confessamos os nossos pecados, nossos arrependimentos. Então olha isso, ele diz, levanta, né? Será que quando Deus fala comigo e com você, será que nós temos essa predisposição de realmente nos levantar e fazer, obedecer e ir em direção ao que Deus tem proposto? E aí ele diz, clame por ela. Aqui Deus pede para Jonas clamar pela cidade. Não precisa ter um texto hoje, não precisa ter um texto na Bíblia para dizer para mim e para você que nós temos que clamar não só pela nossa cidade, mas também pelo nosso estado, pela nossa nação, pela nossa família, né? E por nós mesmos, pelos nossos amigos, por todas as pessoas que estão em necessidades, acamadas, presas. Não precisa ter um texto na Bíblia para nos dizer que precisamos clamar. Né? Todo cristão, todo aquele que já recebeu o amor de Deus, ele sabe que o amor de Deus, ele é mais do que merecemos. E nós temos no coração o desejo de que outros também recebam esse amor. E talvez a única forma que as pessoas vão receber esse amor é quando elas realmente receberem nosso clamor, receberem a nossa oração. Você pode estar onde você está e clamar por alguém lá na China, lá no Japão, e essa pessoa vai receber a sua oração, ela vai receber o seu clamor. E aqui a gente percebe algo muito, muito interessante. Deus fala com Jonas, levanta, vai para lá, faça o clamor, porque a malícia da cidade, o que a cidade está fazendo, chegou a mim. Ou seja, nada passa despercebido do olhar de Deus. Ele vê tudo e ele está atento a tudo. No entanto, eu vou até o verso 3 apenas. No entanto, acontece algo inusitado, né? Jonas ouviu a palavra do Senhor, entendeu que Deus queria que ele fosse lá, orasse, né? Ele entendeu que a cidade precisava de um clamor, de um avivamento. Ele entendeu que a cidade estava trazendo, como se diz, algo ruim para Deus, né? Ele entendeu que o povo não estava andando de acordo com a palavra, de acordo com a verdade. E aí, o que acontece? Jonas, ele faz algo que muitas vezes eu e você fazemos, né? Nós fugimos de Deus, nós fugimos de obedecer, nós fugimos do propósito. Nós queremos viver apenas nossas vidas e esquecemos de que Deus é o Senhor da nossa vida, é o nosso pastor que tem um propósito para nós e também quer nos usar para alguma coisa. Então, olha isso. No verso 3, o que está escrito? E Jonas se levantou, ou seja, ele se levantou para ir. Né? Ele até se levantou, isso é bom, ele se levantou, mas não foi para ir para a cidade, não foi para clamar pela cidade, não foi para trazer a palavra do Senhor sobre aquele lugar, mas ele se levantou para fugir, né? Ele fugiu. E aqui fala, ele fugiu diante da face do Senhor
para Tarsis, ele foi para outra cidade que não era a cidade que ele tinha que estar. E olha isso, quantas vezes nós até ouvimos a palavra do Senhor, quantas vezes nós até entendemos o que temos que fazer, nós sabemos o que temos que fazer e mesmo assim não fazemos. Nós simplesmente fugimos, nós simplesmente queremos viver de forma que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E é interessante aqui que ele se levanta e foge. Ele foge diante da face do Senhor, ou seja, tudo está, Deus vê tudo e tudo Deus pode observar, então não tem como você fugir sem que Deus não perceba, sem que Deus não veja. E aqui é interessante que ele fala, que o texto diz, né, ele levantou para fugir diante da face do Senhor, ou seja, ele sabia que ele podia fugir e Deus não ia, ele sabia que ele ia fugir, Deus ia ver que ele tinha fugido. Então, ele sabia que Deus estava vendo tudo e tinha o poder sobre tudo. Então, ele se levantou para fugir da face do Senhor. Às vezes nós achamos que Deus não vê nada, às vezes nós achamos que Deus está distante, mas realmente não está. Deus vê tudo, Ele sabe de tudo e Ele só deseja que nós tenhamos nossa vida alinhada com Ele, que nós nos relacionamos com Ele. Então, olha isso. Olha que interessante que acontece aqui. Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis e, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis diante da face do Senhor. Ou seja, ele fez tudo isso diante da face do Senhor, diante do Senhor. Ou seja, nada que fazemos fica oculto de Deus. Tudo que fazemos, Deus vê. Eu sempre falo que Deus é o único que vê nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito. Ele conhece Ele nos conhece de fato, de dentro para fora. Então, olha isso. Algo que me chama a atenção aqui no capítulo 3, que quando Jonas se levanta para fugir de Deus, para fugir do propósito, para fugir, para não obedecer a palavra do Senhor, existe um navio disponível para ele, Existe um navio em que ele vai pegar e vai para o lugar. A palavra poderia estar escrita, ele fugiu caminhando, ele fugiu, Mas não, ele pegou um navio. Ou seja, sempre vai existir algo quando nós queremos fugir de Deus, quando nós queremos fugir de obedecer, do propósito, sempre vai haver algo disponível para nos ajudar. O diabo, a palavra diz que o diabo anda ao derredor, rugindo como leão, esperando para nos devorar. E aqui é muito interessante a gente observar que quando Jonas pensou em fugir e foi para o lugar aqui, para Tarsis, ele encontrou um navio. Esse navio ia ajudar com que ele chegasse na cidade mais rápido. Não na cidade que Deus queria que ele estivesse, mas na cidade que ele queria ir. Então existia um navio, existia uma provisão, não uma provisão boa, porque a provisão não tinha relacionamento algum com a promessa de Deus. A promessa de Deus era que levanta, vai para a cidade de Nínive e crama, só isso, Mas não, ele foge diante de Deus, vai para um lugar, encontra um navio, E um navio hoje, para mim, para você, pode ser tantas coisas, Pode ser um trabalho, pode ser um amigo, pode ser alguém da família, pode ser qualquer coisa que tenta nos tirar o foco dos olhos de Jesus, que tenta nos tirar o foco da promessa, daquilo que temos que fazer. Então pense nisso, até o Billy Graham fala isso, sempre que você tenta fugir de Deus, o diabo sempre vai ter um barco disponível para você. Billy Graham falou isso e com certeza ele tirou dessa passagem aqui, que quando ele desce a Jope, ele acha um navio. Ele acha um navio não para fazer com que ele vá cumprir a promessa de Deus, mas para que ele fuja de Deus o mais rápido possível. Então, olha isso. Quantas vezes nós temos feito isso? Em vez de corrermos para Deus, nós fugimos de Deus. Em vez de nós
a fazermos aquilo que Deus pede, nós fazemos o contrário. Em vez de meditarmos na palavra, fazemos tantas outras coisas, né? O que nós temos feito na nossa vida, né? Para voltar aqui do início, para a gente fechar aqui, diz assim, Jonas 1, do verso 1 ao verso 3, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ou seja, tudo que fazemos, o Senhor sabe, o Senhor vê. E aí Jonas se levanta, não para cumprir esse propósito, mas para fugir do Senhor. E ele encontra um navio, né? E descendo a Jope acha um navio que ia para Tarsis, né? Então ele pagou a passagem, desceu para dentro dele para ir com eles, né? Para ir com quem estava lá e fugiu do Senhor. Nisso era para ele estar onde? Era para ele estar em Tarsis, né? Era para ele estar em Nínive, clamando pela cidade, para que realmente Deus pudesse perdoar a cidade e para que eles pudessem realmente conhecer a Deus. Então, olha isso. Pense apenas hoje, né? A gente vai continuar aqui falando sobre Jonas no YouTube, no blog também tem muito sobre isso. Mas pense um instante, quantas vezes nós temos fugido do propósito de Deus, quantas vezes nós temos fugido e não temos obedecido a Deus. A Bíblia é clara, né? A palavra é o nosso alicerce, a palavra é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Se nós não meditamos na palavra, como podemos saber o que temos que fazer? Se nós não descansamos em Deus, como vamos entender o propósito dele? Então, Jonas, ele até tentou, ele levantou, né, para fazer alguma coisa, mas não foi para cumprir o propósito de Deus, foi para fugir, né? E talvez nós fazemos isso também. Nós até levantamos, até tentamos fazer alguma coisa, mas nada a ver com aquilo que Deus tem para fazer, nada a ver com o propósito dele para nós e para nossa família. Então pense nisso, medite na sua casa, né? Tenha esse momento com Deus. Creio que Deus fala muito ao seu coração quando você descansa e você medita na palavra dele, só você e ele, né? Ele deseja isso, um relacionamento só você e ele, para meditar, para descansar. E lembre-se, sempre que você tentar fugir do propósito de Deus, sempre vai ter algo para te ajudar. Talvez não seja um barco, mas seja alguma outra coisa. E isso vai te levar para longe de Deus. Enquanto os nossos olhos, nossa vida tinha que estar fixados em Jesus e apenas nele. Então pense nisso, né? E lembre-se, nada fica oculto da face do Senhor. Ele vê tudo e tudo chega a ele, seja coisas boas e coisas ruins. Aqui, como a cidade estava vivendo algo totalmente contrário, subiu a Deus, né, aquilo que a cidade estava fazendo. Da mesma forma, quando ele foge, Jonas foge da presença de Deus, Deus também vê ele fugindo. Então Deus vê tudo. Nada que façamos ficou oculto da face do Senhor. E há tantos versos na Bíblia, né, que fala que Deus é o único que realmente é justo, porque ele vê o que fazemos e no tempo certo ele cumpre a palavra, ele faz a justiça realmente sobre nós. Então guarde isso com você. Não queira fugir da face do Senhor, mas queira correr para o Senhor. Não queira se levantar para fazer algo contrário à palavra dele, mas se levante para clamar por ele, para buscar a presença dele para a sua cidade, para a sua nação, para o seu estado, para a sua família, para os seus amigos. A Bíblia fala sobre o poder da oração e aqui também ele fala, né, que o Jonas clamando, Deus ouviria o clamor, mas Jonas não foi, nesse instante ele não está lá, não está clamando. Então nós entendemos que a oração tem o poder também de quando clamamos, não por nós, mas pela nossa casa, pela nossa família, amigos e tantas outras coisas. Deus ouve o clamor, Deus ouve, né? Então guarde isso com você. Deus deseja que nós tenhamos uma atitude correta diante dele. Ele deseja que nós obedeçamos a sua palavra. Ele deseja que nós temos uma vida de oração. Ele deseja que nós sejamos sinceros de coração. Ele chamou Jonas e ele sabia que Jonas faria o que ele tinha pedido, mas de imediato Jonas não fez. Mas a gente vai conhecer um pouco mais sobre isso
E nos próximas lives, quando a gente subir aqui e puder falar sobre ele, nós vamos entender tantas coisas que aconteceu com Jonas, que também acontece com a gente, né? No nosso dia a dia a gente faz isso, a gente sempre tenta fugir de Deus, a gente sempre tenta viver algo, né, totalmente contrário. E a gente fala, nossa, Deus está longe de mim, mas não é Deus que está, é nós que nos afastamos. A Bíblia fala que nossos olhares têm que estar fixos em Jesus e apenas nele, né? E somente nele e mais nenhuma outra coisa, né? O nosso olhar tem que ser Jesus, a nossa vida tem que ser direcionada por ele. Então, guarde isso com você, né? Jonas 1, do verso 1 ao 3. Na próxima live, quando a gente entrar, vai ser a partir do verso 3 que a gente vai falar. Mas ainda vai estar no começo aqui ainda. E a gente vai perceber como Deus é manso, como Deus é sincero, como Deus é justo. E Ele sempre nos traz para perto dele, né? Ele sempre nos ajuda a realmente cumprir o propósito dele na nossa vida, né? Que ele estava falando, olha, levanta, vai para a cidade de Nínive, né? Clama por ela, mas Jonas não ia sozinho, a presença de Deus estava com ele, né? Então, quantas vezes nós não fazemos algo porque nós achamos que estamos sozinhos, mas não estamos. Se Deus dá a direção, Ele também capacita para fazer aquilo que é necessário. Então, essa foi a palavra de hoje. Na próxima live a gente fala um pouco sobre Jonas. Nos próximos dias, na verdade, eu vou intercalar entre Jonas, Tiago e João. Então, vão ser 3 assuntos diferentes aqui. Então, que Deus abençoe você e que você possa, sim, cumprir o propósito de Deus na sua vida, que você possa, sim, se levantar e fazer aquilo que Deus tem te ordenado, que você possa, sim, clamar pela sua vida, pela sua família, sua cidade, sua nação, e que Deus abençoe você e uma quinta-feira, né, repleta da presença de Deus. Até mais!